Ok, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Moisés Leal. Eu estou aqui fazendo um trabalho aqui, um orçamento, para mim estar colocando aqui um forro nesta casa aqui. E resolvi gravar para dar uma dica para você aí que não sabe, né? Como calcular uma área. Por exemplo, aqui eu estou calculando aqui para mim colocar o forro, para mim saber quantos metros de forro eu vou comprar. Mas poderia também ser para calcular o piso, né? A cerâmica do piso, é a mesma coisa. Então, e às vezes tem muita gente que não sabe como está fazendo esse cálculo, né? Para você estar fazendo esse cálculo, e não é difícil, é bastante simples. Você viu que eu acabei de medir. É importante duas medidas para você fazer o cálculo aí. Eu medi ali o comprimento desta sala, ele deu 3,96 metros. E também medi a largura desta sala, tá certo? Então, eu obtendo em mão essas duas medidas, agora eu faço o seguinte, eu faço calcular, tá certo? E essa sala, ela tem aqui exatamente, vou aqui recorrer aqui à calculadora, e você também pode estar fazendo isso, para você não ter dificuldade. Ela tem aqui 3,96 m por 30,7. Você vai fazer o seguinte, para você obter a sua metragem quadrada sem ter dificuldade. Pode fazer o uso da sua calculadora, pode fazer o uso do papel também, do lápis, vai depender do que você tem em mãos. Tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer 3,96 vezes 3,07, tá certo? É igual a 12 metros e 15. 12 metros e quase 16. Deu 12 metros e 15 e 72 quebrada aí. Então você pode arredondar para 12 metros e 20. Digamos para cima, arredondando para 2 metros, 12 metros e 20. Então essa sala, ela tem aqui uma área de 12 metros e 20. Né? Faltou aqui pouca coisa, mas esse acréscimo que eu dei aqui é milésimo, é coisa pouca. Então, essa sala aqui ela tem 12 metros e 20 quadrados, tá certo? 12 metros e 20 centímetros quadrados. Então, eu sei que quando eu for comprar aqui o forno, eu já sei a minha área e já sei a metragem, que é 12 metros e 20. Mas aqui tem um problema. É importante, eu sei que a minha área aqui é 12 metros e 20 quadrados. Mas como eu vou comprar aqui o forno de PVC, eu tenho que ficar atento ao comprimento das peças, tá certo? Eu sei que no mercado existem peças de 4 metros, 6 metros e 5 metros. Eu já comprei nesse tamanho. Como eu vou colocar um forro aqui, não convém aqui eu comprar uma peça aqui de 4 metros, nesse sentido aqui, que eu vou perder de 5 metros e de 6. Por quê? Está dando 3 metros e 7, a parte mais estreita. Se eu comprar uma peça de 6 metros, por exemplo, se eu somar aqui, se eu dividir as duas peças, se eu dividir a peça de 6 metros em dois, só vai dar duas peças e vai ficar pouco, porque aqui tem 3 metros e 7. Se eu dividir no meio, vai ficar 3 metros, então eu vou perder. E o melhor sentido para mim estar comprando aqui o meu forro é nesse sentido aqui, no comprimento maior, porque eu compro peça de 4 metros, eu vou cortar aqui só 4 centímetros. Então, a melhor forma de eu estar comprando o meu forro é comprando peças de 4 metros para mim estar colocando e não ter perca. Então você fica atento aí, porque muitas vezes você vai comprar um forro de uma casa assim, aí você mede a área, como você viu aí que eu medi, deu 2 metros. 2 metros e 20, que eu arredondei, entendeu? Aí você pensa que é aquela quantidade exata e não é. Você tem que ver o tamanho das peças que você vai comprar, se vai dar certo quando você colocar. Por exemplo, se fosse 3 metros aqui, eu comprasse uma peça de 6 metros, eu dividia ela no meio e eu ia aproveitar a peça 100%, eu não ia ter perca. Mas como aqui tem 3 metros e 7, uma peça de 6 metros não dá. Né? Falta o quê? 14 centímetros.
Então, a melhor forma para mim estar colocando esse forro aqui, eu tenho que comprar peças de 4 metros, porque eu vou cortar só 4 centímetros e vai ser uma perca mínima, tá certo? Então, você tem que ficar atento aí, quando você for fazer a medição do seu forro, do seu ambiente, e ver qual o melhor sentido de você estar colocando as suas peças, para você não estar perdendo, tá certo? Então, esse é um vídeo curto, mas importante. E da mesma forma também, se você fosse calcular para colocar a cerâmica do seu piso aí. Esse cálculo aqui serve também para o seu piso. Você vai pegar as medidas, como eu fiz, medir aquela lateral, deu o comprimento deu 3,96 m, a largura deu 3,07 m, aí multiplica, né? 3,96 por 3,7 vai dar o quê? 12 metros e 15 uns quebrados. Então eu arredondei para 12 metros e 20. Aí você vai comprar o quê? Você sabe a área que você tem quadrada. Como você vai comprar cerâmica, aí é necessário acrescentar mais algumas metragens para que não falte, porque tem um rodapé, é importante ficar atento a isso também. Mas a forma de calcular é essa: qualquer área que você for medir, é largura e comprimento. Você mede a largura, mede o comprimento e multiplica. Tá certo? Aí, como se for, no caso, como você vai colocar a cerâmica, aí você vai ter que acrescentar a medida dos rodapés. Se for com 10, você vai acrescentar 10 centímetros de um lado e do outro mais 20 e assim vai. Tá certo? Eu estou dando aqui a medida da área quadrada. Agora, como eu falei para você, se for para cerâmica, aí você tem que acrescentar mais as medidas dos rodapés da parede. Tá certo? Mas essa é uma forma simples de você estar fazendo aí o cálculo do seu forro e também da sua cerâmica. Largura e comprimento não tem erro, é só multiplicar e você obtém a metragem quadrada. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, compartilha para estar nos ajudando. Esse foi um vídeo simples, mas porém importante. Tá certo? Se você gostou, deixa aí comentário e compartilha para estar nos ajudando. Que Deus abençoe.